Olá, amigos. Esperamos que todos estejam bem, na paz de Jesus. Dando prosseguimento ao projeto Gotas Fraternas, do Centro Espírita Fraternidade Luiz Sérgio, onde a cada semana trazemos uma reflexão sobre um capítulo do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje nós temos o capítulo 84, intitulado Levantando Mãos Santas. Como de costume, Emmanuel destaca um versículo para comentar, e aqui ele escolheu a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. É um versículo muito interessante e, a princípio, numa leitura superficial, nos parece que Paulo pede para Timóteo o ato de mãos postas, né? Ato cultural de vários segmentos religiosos, nos seus templos respectivos, onde são feitas as orações, onde pela condição do local, né, não cabe levar no coração um sentimento de ira ou de contenda, como está no versículo. Entretanto, a gente pode extrair muito mais dessas palavras de Paulo. Podemos, a princípio, lembrar que quando Paulo recebeu a comunicação de Jesus, a orientação, né, de Jesus para escrever as cartas, Jesus diz a Paulo que a partir daquele momento Estevão estaria mais próximo dele para transmitir a ele as palavras, as mensagens, as orientações do próprio Jesus. Então a gente pode considerar que as cartas de Paulo, a gente pode considerar as cartas de Paulo como sendo uma psicografia de Jesus, que teve Estevão como intermediário. Então a gente pode considerar como sendo mensagens de Jesus da mesma forma que o Evangelho. Muito bem, então, analisando o versículo, veja só, vamos começar pelo próprio título do capítulo, que é retirado exatamente como está no versículo, né? Levantando mãos santas. São 3 palavras muito significativas, 3 palavras muito fortes. Se você pensar primeiro nas mãos, a gente vai entendendo que a mão é o símbolo da ação, do trabalho, da atitude. Porque praticamente tudo que você faz, você utiliza as mãos. A costureira, por exemplo, ela pode usar a máquina de costura, mas ela utiliza as mãos para todo o processo, né? Para o pedreiro, as mãos podem até representar o quê? Construção, edificação. O padeiro, ele pode utilizar as máquinas da panificadora, mas ele não deixa de utilizar as mãos também para o preparo de tudo. Portanto, a gente tem mãos que costuram, que cozinham, que constroem, que afagam, que cuidam, que curam. Mas também nós temos as mãos que destroem, que pegam em armas, que ferem, não é? Mas de toda forma, as mãos simbolizam uma ação, um trabalho, uma atitude. E quando a gente vê o verbo que está antes dela no versículo, né, levantando mãos, que também é uma palavra que carrega um significado assim muito forte, né? Levantar, erguer, elevar. Veja, muitas pessoas quando começam a fazer uma oração, principalmente quando está em grupo, né, inicia sempre dizendo que elevemos nossos pensamentos, né? Então o verbo nos remete ao fato de sublimar, de elevar o padrão vibracional. Remete a gente a pensar nisso, né? Assim, levantar as mãos, sendo levantar, representando elevar o padrão vibracional, e mãos
simbolizando uma atitude, uma ação, a gente deduz o quê? Eleve o padrão de suas atitudes. E esse sentimento é mais fortalecido ainda trazendo a palavrinha que vem, vendo a palavrinha que vem depois, que é santas, né? Levantar mãos santas. E é interessante relembrar o que significava a palavra santo na época de Jesus e antes dele. A palavra santo não tinha o mesmo significado que tem hoje, por exemplo, os santos da Igreja Católica. Na época, santo era tudo que era reservado para os cultos e as oferendas a Deus dentro do templo. O santo, na verdade, tinha o significado de separado, reservado. Eram os utensílios que só eram utilizados para essa finalidade, né? Para mais nada era utilizado aquele utensílio. Então, o que era destinado para ser utilizado no templo, para as oferendas a Deus, eram tidas como santificadas, reservadas, separadas, só para aquela finalidade, ou seja, separado, destinado, dedicado a Deus. Veja, dedicado a Deus. Então, levantar mãos santas, podemos entender como eleve o padrão vibracional de suas atitudes, de suas ações e dedique-as a Deus. Como que eu posso dedicar uma ação a Deus? Na época nós tínhamos as oferendas, né? Hoje a minha oferenda a Deus é minha ação, meu trabalho no bem, no auxílio ao próximo, na ajuda do necessitado, no consolo do aflito, na orientação ao desajustado e etc. E no versículo nós temos também, antes disso, né? Orem em todo lugar. Será que a oração é só aquele momento que você se concentra e profere algumas palavras direcionadas a Deus? Não, meus amigos. A oração é um momento de conexão com o alto, conexão com Deus. E eu estarei conectada com Deus quando eu estiver, por exemplo, auxiliando um irmão, ou ainda quando eu estiver fazendo qualquer tipo de trabalho, mas tendo amor no coração, fazendo com satisfação, com alegria, do trabalho digno e bom. Quando eu estiver elevando minhas mãos santas. E ainda acrescentando no versículo, em todo lugar. Portanto, meus amigos, que nossas ações, sejam elas onde forem, no trabalho, no lar, no templo religioso, seja qual for, em todos os momentos, eu posso utilizar minhas mãos de maneira elevada, santificando-as, ou seja, dedicando a Deus, desde que seja sem ira, sem contendas, sem nenhum sentimento inferior, mas com amor, com dedicação, com compaixão, com solidariedade, com renúncia, com carinho, com afeto. Em qualquer lugar que eu esteja fazendo o que for, trabalhando, cuidando da casa, cuidando dos familiares, dos amigos, posso elevar minhas mãos e santificá-las. Se eu estiver preparando uma refeição, costurando uma peça de roupa ou edificando uma parede de tijolos, posso sempre fazer aquilo da melhor maneira que eu conseguir, com a maior boa vontade, tendo no coração um sentimento de alegria, de serenidade, de respeito, de agradecimento, de amor. Sentindo satisfação no ato de servir ao semelhante. Então vamos passar à leitura do texto, né? Então o texto é 84, levantando mãos santas. E diz o benfeitor: nesse trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar,
sem ira, sem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde, pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia, que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará o instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-lhe, todavia, a conveniência de se ajuizar a finalidade e o conteúdo da ação despendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Emmanuel. Muita luz e muita paz a todos.